nessa semana vamos iniciar as atividades da apostila número 2, tá? Quem não foi na escola buscar, pode ir lá na escola, que tem funcionários lá, às vezes a Sandra ou o Renato, vocês podem pedir lá, dá só falar o nome. Então, na semana passada nós vimos lá com o que é a luz e as fontes, né? Como que a luz é produzida. Nessa atividade, a primeira atividade da apostila, da parte de ciências naturais, atividade 1, qual é a cor da luz do Sol? Ao longo destes anos no ensino fundamental, você deve ter estudado muitos assuntos relacionados ao nosso sistema solar. O Sol é uma estrela, a estrela mais próxima da Terra. Ele é formado de gases que liberam enormes quantidades de energia. A vida na Terra depende da luz e do calor do Sol. Aí aqui nessa atividade ele está dizendo para observação da luz do Sol, né, para não olhar diretamente para o Sol, né, muito perigoso. Ele pode queimar os olhos, a retina e causar danos à visão, né? Aí ao longo de um dia, amanhecer, manhã, horário do almoço, tarde e anoitecer, observe e registre a cor da luz do Sol. Eu colei essas 3 fotos aqui. Se a gente observar a cor da luz do Sol ao longo de um dia, no início, no amanhecer, no final da tarde, ao longo do dia, perto da hora do almoço, a gente consegue notar diferentes cores, né? Dependendo da presença de nuvens, da altura que o Sol está no céu, vocês conseguem ver cores, né? E a pergunta 1 é, qual a cor observada? Foi a mesma durante os vários momentos do dia? Descreva sua observação. Então vocês vão dizer aqui se a cor observada, a cor do Sol observada ao longo do dia é a mesma, né? Teve quais cores, né, vocês observam aqui? Vocês vão descrever isso aqui na número 1, tá? Se não me engano é página 140. Aí seguindo, página 141. Vamos observar algumas imagens do Sol. Então aqui vocês têm imagens do Sol em diferentes horários do dia, semelhantes àquelas que eu coloquei no primeiro slide, tá? Aí aqui, as cores observadas nestas imagens são parecidas ou coincidiram com as que você observou durante a sua pesquisa? Ele está perguntando que as cores que você observa aqui nessas fotos são parecidas com as que você colocou aqui na questão número 1, tá? Então, na questão 2, ele está perguntando se as cores que você observa nessas fotos são parecidas com as cores que você colocou lá na questão número 1. Se sim, você vai escrever qual, né, ou quais, e em que momentos do dia. Então, em que momentos do dia você observa essa cor, né, e esta cor, tá? Essas cores aqui que eu coloquei, essas imagens, que momentos do dia você observa cada uma dessas cores? Se é manhã, se é na tarde, se é perto do meio-dia, se é no pôr do sol ou no amanhecer, tá bom? Aí na questão 3, sabendo que todas as imagens são do Sol, todas as imagens aqui que nós vimos são do Sol, né? Foram retratadas aqui da Terra, são fotos tiradas daqui da Terra. Tente explicar por qual motivo a cor da luz observada não é a mesma. O que ele está querendo dizer? Todas essas fotos foram tiradas aqui da Terra e são fotos do Sol. Por que são fotos tiradas na Terra, fotos do Sol? Por que tem cores diferentes? O que explicaria, né? Como você explicaria essa diferença de cor, né, do Sol, essas cores diferentes, né? O que explica essa diferença na cor do Sol? E aí, para ajudar vocês a entenderem e responderem essa questão número 3, vocês têm que pensar o seguinte, ó, aqui nós temos a Terra, eu fiz um desenho simples aqui, ó. Então aqui é o céu, tá? Ele tem uma curvatura. Então, quando você está, qual é a sua posição em relação ao Sol? Quando o Sol está no céu a uma certa posição, você vai ver uma determinada cor, tá? Já o Sol, por exemplo, no amanhecer ou no pôr do Sol, o Sol está em outra posição no céu. Então, o ângulo que ele está no céu vai interferir, né,
na forma como a luz chega até os nossos olhos. Então, a luz do Sol tem que atravessar a atmosfera, o céu, né, a camada de ar. Então, o ângulo que ele está vai interferir na forma como a luz chega, né? Que tipo de luz é essa que chega até os nossos olhos? Por isso que nós vemos outras cores. Diferente quando o Sol está bem alto aqui, que o ângulo, né, a luz chega assim de outro ângulo, de outra forma. Então, a gente percebe de uma outra cor. Tá? Então vocês vão pensar nisso para responder a questão número 3. Aí depois ele vem um texto aqui falando qual é a verdadeira cor do Sol, né? Aí eu quero que vocês leiam esse texto que está na página 142. Ele começa no finalzinho da página 141 e termina na página 142. E aqui ele vai falar de um fenômeno que vocês já devem ter visto, que é o seguinte: você já viu quando a luz incide sobre um CD ou um DVD? Por que se forma esse colorido na superfície do CD ou DVD? A gente movimenta o CD ou DVD e aparece esse colorido, né? Aparecem essas cores, tá? Na presença da luz. Então, esse texto ele fala qual é a verdadeira cor do Sol, né? E eles falam desse fenômeno aqui, desse colorido que a gente vê na superfície do CD, que tem relação com o que nós vamos conversar, que é a luz, tá? Então, parece estranho, né? O Sol às vezes parece amarelo, às vezes aparece alaranjado, avermelhado, tá? Mas aí, basicamente, ele vai mostrar aqui no finalzinho do texto que o Sol parece amarelo quando está alto aqui no céu, né? E ele adquire cores alaranjadas, meio avermelhadas, quando está aqui perto do horizonte, no pôr do sol, tá? Quando o Sol está próximo do horizonte, nós o enxergamos através de uma enorme quantidade de atmosfera, espalhando as cores azulado, fazendo parecer avermelhado. Então, quando ele está perto do horizonte, a luz do Sol, né, que é formada por várias cores, que nós vamos falar sobre isso, ela espalha mais o avermelhado, os outros, né, e adquire essa coloração alaranjada e avermelhada. Quando o Sol está mais alto e, portanto, sofre menos interferência da atmosfera, ele parecerá mais próximo de sua cor real, o branco. Então, quando o Sol está mais alto, a interferência da atmosfera, né, o ângulo que a luz atravessa a atmosfera é diferente. Então, ele vai aparecer mais a sua cor real, tá? Para o branco, tá? Lembrando aqui que ele fala não é seguro olhar diretamente para o Sol, sem proteção nos olhos, tá? Cuidado. Então, e aí para finalizar a atividade da semana, vocês vão responder a questão número 4, tá? Aí ele fala assim, se você tiver um CD, faça o experimento que eu mostrei aqui para vocês, né? Vocês verem o colorido aqui na superfície do CD ou do DVD. Essas cores lembram algum outro fenômeno da natureza, aquele colorido? Aqui já tem uma dica, né? De que outro fenômeno da natureza a gente pode lembrar com aquele colorido. Você imagina qual seria? Vamos dar uma pista, né? Após a chuva e a luz do sol, próximo a cachoeiras. Que fenômeno é esse que ele está mostrando aqui, né? Você já observou esse fenômeno da decomposição da luz em outros objetos? Quais? Registre as suas observações. Então vocês vão escrever o nome desse fenômeno, que aparece esse colorido, e vocês vão escrever algum outro objeto, alguma outra situação em que aparece esse colorido, assim como na superfície do CD, tá? Né? Tem algum outro fenômeno, alguma outra situação do dia a dia que aparece o colorido? Então coloque o nome desse fenômeno e escreva alguma outra situação que vocês viram esse colorido, certo? E aí nessa questão 4 a gente encerra a atividade dessa semana, tá bom? Vocês enviem lá uma foto das respostas na apostila, ou aqueles que estão fazendo no caderno, enviem a foto do caderno, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá através da atividade da plataforma lá do Google, sala de aula, tá bom?
Obrigado aí pela atenção. Tchau.